Olá, tudo bem? Está no ar o Mundial Podcast, aqui pelas redes da Vibe Mundial. Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou muito bem acompanhada nesse episódio. Eu estou com Andréia Luz, que é sensitiva e que vai dar muitas dicas para a gente, falar muita coisa bacana relacionada à espiritualidade. E com certeza você que está aí nos acompanhando vai adorar esse episódio. Andréia, tudo bem? Tudo bem, Cris? Bem-vinda aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Cris. Ah, que bom. A gente agradece a tua presença aqui no estúdio Vibecast, aqui na Rádio Vibe Mundial, na Avenida Paulista, em São Paulo. E a gente está muito feliz com a tua presença. E antes de mais nada, queria pedir para você contar um pouquinho da tua trajetória, para o público que está nos acompanhando, entender um pouco mais do teu trabalho. Com certeza, Cris. É um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais sendo na Vibe Mundial, que tem toda um respaldo espiritual, né? Quando a gente vem falar de espiritualidade em um local que já trabalha com essa questão da espiritualidade, que lida com questões espirituais, é bem mais leve, né? Mas assim, eu sou sensitiva, tá? Tenho o dom da sensitividade, sou claravidente. Mas, Cris, eu achei assim que não adiantava só eu ter o dom, que eu precisava acompanhar. Porque assim, amiga, como eu posso te dizer, Cris, ter o dom muita gente tem, mas a gente tem que evoluir. E daí junto eu fui estudar. Então eu fiz parapsicologia, fiz psicanálise, fiz PNL. Então cada vez mais se envolvendo com a espiritualidade e estudando. Desde muito jovem, desde muito menina, eu me dedico à espiritualidade. Eu era muito nova, eu via, eu sentia. E foi aonde eu comecei todo o meu desenvolvimento espiritual. Hoje trabalho com orientação espiritual, porque as pessoas têm que entender que a gente tem que estar com uma vida espiritual plena. Que se você não tem uma vida espiritual plena, se você não está bem espiritualmente, nada caminha bem, nada vai bem, Cris. E a gente é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Então a gente tem que sempre estar com o espiritual, cuidando do espiritual para que as coisas caminhem bem. Ainda mais nesse mundo que a gente vive, né? Que não falta maldade. Infelizmente, a gente está cercado do bem e do mal. Exatamente. Andréia, e você falou, né, Cris, desde pequena eu já tenho, assim, esse contato com a espiritualidade, eu via muitas coisas. A sua família entendia esse seu dom? Como é que era isso? Não, a minha falecida mãe, assim, que era totalmente muito carola, muito católica, sabe? Então, ela achava, assim, que eu estava possuída, né? Tinha um pouco de medo. Um pouco de receio, certo? Mas, graças a Deus, uma das pessoas que me deu um bom direcionamento espiritual e que falou, olha, ela tem mediunidade. E ela tem que desenvolver essa mediunidade, tem que levar adiante essa mediunidade, porque é um dom que ela tem. Por incrível que pareça, foi um frei. Um frei. Um frei Orlando, o nome dele era Frei Orlando, da Igreja Capuchinhos de Curitiba. Hoje a Igreja Capuchinhos faz um trabalho muito bonito lá, que eles têm a questão de, na quinta-feira, eles têm imposição de mão, eles têm parapsicólogo lá, eles fazem um trabalho bem bonito lidando com a espiritualidade. Aliás, acho que quem está nos acompanhando já percebeu, o André tem um sotaque muito bonito. Você é de Curitiba, né, Eu sou André? curitibana, sou nascida e criada em Curitiba, sou curitibana. E você, na verdade, hoje se divide entre o Paraná e São Paulo? Como é que é a tua rotina? Então, sempre morei em Curitiba, né? Só que nos últimos 3 anos estou morando agora em São Paulo. Então, eu me divido um pouco entre Curitiba, São Paulo e Balneário Camboriú. Uau, então Paraná, Santa Catarina e São Paulo. São Paulo, e exato. interior de São Paulo também, né? Interior de São Paulo. O que acontece? Faz muitos anos que eu tenho consultório em Balneário Camboriú. Sempre estive em Curitiba e tenho um Balneário Camboriú. Recebi vários prêmios, sou bem reconhecida ali em Balneário e na região pelo trabalho com a espiritualidade. Uhum.
E como é que você consegue se dividir aí nesses 3 estados? E também queria que você contasse um pouco mais para o nosso público as áreas em que você atua. Porque, gente, Claro. a Andréa tem, como ela disse, ela tem muitos prêmios, inclusive, devido também toda essa trajetória, muitos cursos, uma formação profissional muito intensa. Mas você tem também aí várias áreas em que você Sim. atua, né? Sim, exato. E assim, ó, além de me dividir com consultório em Balneário, Curitiba e São Paulo, eu ainda tenho um teto de trabalho em Salvador, aonde eu desenvolvo trabalhos e limpezas espirituais em Salvador, certo? Mas geralmente o meu dia a dia assim é o atendimento com hora marcada. Uhum. A minha consulta ela dura em média 1 hora, Presencial e online? presencial e online. Online por videochamada. Uhum. Por telefone não, só por videochamada. E através dessa consulta, eu dou orientação espiritual em todas as áreas da vida da pessoa que procura. A Andréa com búzios? Eu tenho búzios, tenho tarô, tenho runas, tenho os cristais, tenho vidência nas águas sagradas e tenho só vidência. Então, digamos, Cris, que você venha fazer uma consulta comigo. Você vai sentar, vai falar seu nome e sua data de nascimento. Eu vou olhar para você, vou pegar as suas mãos, vamos fazer uma oração juntas e eu vou decidir qual seria o método de evidência. Pode ser só de eu te tocar as mãos. Aí, no caso, simples. Simples. Mesmo. Pode ser só de eu olhar para você, pode ser através da vidência das águas, pode ser através dos búzios, do tarô, não importa. Pode ser todos. O que for necessário, eu vou fazer para que você tenha uma consulta completa, para que você tenha uma orientação espiritual completa. Se for necessário abrir búzios, se for necessário abrir tarô, se for necessário abrir uma vidência nas águas, vou fazer todos, não importa. Mas você vai sair com uma orientação completa. A Andréa falou aqui, búzios, tarô, vidência nas águas. Eu acredito que búzios, tarô são métodos, poderíamos dizer assim, que mais pessoas conhecem. Agora, a Sim. vidência nas águas, você pode explicar um pouco mais para a gente? Que eu acho tão bonito e tão diferente, vamos dizer assim, né? Como é que é essa vidência nas Cris, águas? A vidência nas águas, a hidromancia é algo que tem há muitos anos. Há séculos, certo? A gente já tem essa técnica, digamos assim, né? De vidência nas águas. Mas ela é assim, amiga, assim, ó. Eu geralmente tenho uma taça de cristal, onde eu coloco água purificada na sua frente, na frente da pessoa, e através da vidência eu consigo ver as Como se fosse um copo de água mesmo, Exatamente, uma taça com uma taça água. de cristal. Eu só gosto do cristal, porque o cristal atrai mais as energias. E eu consigo ver e dar uma orientação, porque através da vidência. E ali já é possível aparecer as áreas em que cada pessoa precisa Sim, melhorar ou com que está certeza, buscando? Com certeza. Através de uma consulta, o que acontece, Cris? Muitas vezes as pessoas estão passando por algumas pedras de tropeço na vida. E elas acham, não, eu mereço isso. E nem sempre é assim, Cris. Nem sempre. Aquelas pedras de tropeço foi Deus que colocou no caminho das pessoas. Muitas vezes pode ser karma? Pode. Quando é karma, eu falo, ó, gente, não tem muito o que fazer, não. Vamos pegar o limão, você escolhe se vai fazer uma caipirinha ou uma limonada. Mas é karma, você tem que evoluir, né? E muitas vezes, Cris, a pessoa tá com aquele sofrimento, passando por angústia, por tristeza, por percas, e não é do destino dela. Não é. Então, essa consulta espiritual é muito importante para a pessoa entender se aquilo que ela está vivendo é do destino dela. Muitas vezes não é. Muitas vezes a pessoa tem uma demanda espiritual que foi feita contra ela, porque infelizmente o mal existe. E eu já vi pessoas serem destruídas por conta de trabalhos de magia negra, de quimbanda, de voodoo, certo? E daí o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm uma carga mais pesada, uma demanda espiritual, ou muitas vezes até mesmo olho gordo, inveja, mal olhado, que está colocando essas pedras de tropeço no caminho dela. Aí entra a minha orientação. Como a pessoa pode se libertar, ter uma vida plena e buscar aquilo que Deus destinou a ela. Viver o que é destino de Deus. Perfeito, perfeito. Bom,
Antes da gente falar um pouquinho, a André vai dar muitas dicas hoje, gente, de limpeza espiritual, dicas de como você pode ter uma vida melhor em todas as áreas e tudo mais. Mas queria que você fizesse uma análise, né? Estamos começando 2025, muitas coisas aconteceram em 2024, um ano pesado em vários aspectos da nossa sociedade, e a gente vem, na verdade, numa crescente desde a pandemia, com todo mundo emocionalmente um pouco abalado ainda e tudo mais. Queria que você contasse pra gente como é que você avalia o cenário da espiritualidade hoje, neste início de 2025. Então, Cris, 2025 é o ano da esperança. Eu falo que é o ano da esperança, sabe por quê? Porque a gente vem de anos muito pesados. Muitos pesados. A gente teve a pandemia, muitos mortos. 2024 foi um ano que teve grandes tragédias, grandes perdas. E no mundo, né? E no mundo. Não só Brasil, Não só né? Brasil, no mundo. Grandes perdas, grandes tragédias. E o que é mais triste? Eu sempre falo isso, Cris. O que eu acho muito triste é que existe muito ódio no coração. Porque as pessoas, elas deviam deixar o ódio de lado. Não importa se a pessoa é tal, é político tal, ou político B, ou político C, não importa. O importante é que a gente se unisse, desse as mãos e torcesse para dar certo. Jogasse energia boa para dar certo, né? Então, assim, infelizmente, os últimos anos foram anos muito pesados, anos que trouxeram muitas percas. 2025 é um ano de restauração. Eu estou acreditando muito que será um ano que trará restauração, que trará mais tranquilidade, certo? Mas, ao mesmo tempo, é um ano que traz muitas dúvidas, porque marca, principalmente o Brasil, passando por muitas dificuldades no nível, o povo passando por muitas dificuldades financeiras. Muitas dificuldades financeiras. Economia ainda complicada, pelo que você observa. A economia muito complicada demais, o povo passando por muitas dificuldades financeiras, a economia sem estabilizar. Então, será um ano ainda de batalha, vamos dizer assim. de batalhas. Mas será um ano de restauração. Então, renovação, você observa isso. Muita renovação, muita renovação. Até mesmo porque, nos últimos 3 anos, é o que a gente chama que teve muita liberação espiritual, certo? Recolheram-se muitas almas. Nos últimos anos. Recolheram-se muitas almas. Até por conta da pandemia, Exatamente, por conta da pandemia. Então, foi feita uma limpeza energética. E veio muitas almas que a gente chama de crianças cristais, crianças índigo. Então, tá vindo toda essa energia boa. Então, eu acredito que agora começa essa renovação, com certeza. Que bom, que bom. De modo geral, o nosso país, né? Além dessa questão econômica que ainda vai ser um pouco delicada ao longo deste ano. Muito delicada. Tem mais alguma coisa que você observa, assim? Porque, inclusive, quando a gente pensa em política, e aqui a gente não está falando de partidos, é claro. Não. A gente pensa que no mundo, né? A gente tem tido muitas questões. Então, guerra, Ucrânia e Rússia. Exatamente. Agora, Donald Trump assumindo novamente a presidência dos Estados Unidos. Muitos conflitos. Muitos conflitos. Né? O que você observa, assim, em relação a outras áreas, além da nossa economia, seja no Brasil ou internacionalmente? Você acha que esse ano também tende a ter melhoras ou ainda há muitos conflitos? Ainda tem muitos conflitos, ainda vai ter muitos conflitos e, infelizmente, a gente já começou o ano com algumas tragédias, né? Incêndio, enchente. Infelizmente, será um ano também que terá algumas tragédias naturais. Ainda será 2025, teremos algumas tragédias naturais, infelizmente. E eu vejo que é um ano... É aquilo que eu te falei. O povo não está querendo paz. O povo não quer uma harmonia. As pessoas estão muito inseguras. Com muito ódio no coração. Com muito ódio no coração. Muito insegura, com muito ódio no coração. Sabe? Então, é umas coisas muito besta. Porque se acontece... Se quebra um copo, porque a culpa é do fulano. Sabe? Ninguém assume as próprias culpas. E ninguém quer arregaçar a camisa e falar assim, não, gente, vamos orar para dar certo. Vamos se juntar, vamos se unir para dar certo. Do jeito que tá, existem muitos conflitos ainda que
que estão por vir. Agora, uma questão que me ocorreu agora, André, que acredito que quem esteja nos assistindo e nos acompanhando também vem pensando sobre isso, são tantas tragédias relacionadas à natureza, no Brasil e no mundo, né? Tivemos ano passado, infelizmente existem previsões também para esse ano. Espiritualmente, tem alguma explicação para a natureza, de alguma maneira, estar se rebelando, além das questões que o próprio homem causa, mas, assim, espiritualmente, tem alguma explicação? Com certeza. Eu sempre brinco e falo que a conta chega. Eu sempre falo. Que ninguém planta manga e colhe laranja. É a conta chegando. É a conta chegando, infelizmente, de tantas coisas que acontecem, de tantas maldades, de tantas pessoas tirando proveito da natureza de forma descabida. A conta tá chegando, infelizmente. E assim, ó, existe uma frase, Cris, que eu gosto muito. E ela está na Bíblia, que fala assim: abençoe e eu te abençoarei. Amaldiçoe e eu amaldiçoarei até sua terceira geração. Então, infelizmente, tem muito inocente pagando por erro que não cometeu. Mas lá atrás fizeram e hoje tá. A conta tá chegando. Então, tem muita gente inocente pagando. Mas foi muitos erros, sabe? Brincaram com a natureza como se não houvesse o amanhã. E com a natureza ninguém pode, né, André? Ninguém pode. Exatamente. Andréa, eu também uso uma frase que eu acho muito bonita, né? Que você diz que nós somos seres espirituais, vivendo experiências humanas. Correto. Como a gente pode lidar com isso no nosso dia a dia e entender que se a gente conseguir ser melhor, a gente também terá vidas melhores Com e mais certeza. Felicidade? Com certeza. O que a gente tem que entender é assim, que nós somos espírito. Toda noite o nosso perispírito sai, vai passear, né? A gente fica ligado pelo cordão da vida, mas o nosso perispírito sai. Então, assim, o que a gente tem que entender que a espiritualidade, a gente tem que estar pleno espiritualmente. Que se a gente estiver bem espiritualmente, a tua vida física, ela vai caminhar certinho. Então, muitas coisas acontecem, muitas vezes a própria pessoa atrai para ela. Atrai energias ruins, atrai ou absorve. Infelizmente, como eu disse, o mal existe. Então, tem pessoas que muitas vezes não gostam de você. Não gostam do vizinho, não gostam do lado, ou querem prejudicar. Vão lá e fazem um trabalho de magia negra, fazem um voodoo no nome daquela pessoa. Coisas que hoje em dia, Cris, você acha facilmente na internet. Se você der um Google lá e falar como destruir meu inimigo, vai ter lá. Como afastar uma rival, vai ter lá. Sabe? Então, hoje em dia, a coisa está muito banalizada, a espiritualidade está muito banalizada. Então, existe muito mal. E as pessoas, muitas vezes, estão sendo atingidas por males espirituais e não estão dando conta disso. E tem muito caso da própria pessoa que acaba buscando para ela mesma essas energias ruins. Infelizmente, também o olho gordo, a inveja, o mal olhado, é o mal do mundo. Está na Bíblia. A inveja apodrece os ossos. Infelizmente, isso são males espirituais. E tudo isso a gente pode combater... Com certeza. Além das limpezas espirituais, também com a nossa força do pensamento. O que dá para fazer para a gente tentar... Até porque muitas coisas a gente nem imagina, né? Às vezes uma pessoa que é sua amiga, você acredita que gosta de você, mas às vezes ela também tá te invejando, Exatamente. etc e tal. Como que a gente pode se proteger? Existem várias maneiras. Cris, assim, ó, tem uma frase, outra frase porque eu gosto muito. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Então, uma rotina espiritual é muito importante na sua vida. Se você tirar um minuto do seu dia e fazer uma oração de coração, porque Deus está aqui, né? Um palmo da tua boca. Ele mora no seu coração. Você é a morada de Deus. Quando a gente escuta assim, Senhor, eu não sou digna que entre nesta morada, mas dizem uma só palavra e serei salva. Nós somos a morada de Deus. Então, sabe aquela oração do coração? Senhor, senta aqui, vamos conversar.
Senhor, me protege. Senhor, me ilumine. Uma das coisas mais sábias de ser feita, Cris, é quando você abre o olho de manhã, você abriu o olho, não importa a hora que seja. A primeira coisa que você faz é, Senhor, eu entrego o meu dia a Ti. Sabe? Então, você clamar por proteção divina. Independentemente da religião, Independente da religião, independente da religião. Você tendo Deus, tendo Jesus Cristo, independe da religião. Então, você ter uma comunicação, você ter uma comunhão com Deus é muito importante. Então, essa coisa de você querer orar, de você pedir proteção. Senhor, me protege hoje, me protege do olho gordo, da inveja, do mal-olhado, da seta maligna, dos inimigos, sabe? Isso é muito importante, esse é um passo importante. Daí tem vários banhos espirituais, vários banhos de limpeza. Banho super simples, Cris. Você vai lá no mercado, compra um anil azul, um anil de roupa. Chega na tua casa, toma teu banho normal, leva uma baciazinha e um anil pro chuveiro. Quando acabar de tomar teu banho normal, de fazer tua higienização, enche aquela bacia com a água do chuveiro mesmo. Dissolve um pouquinho de anil ali para ficar azul. Joga essa água do pescoço para baixo, pedindo energias boas, pedindo que saia todas as energias ruins. Pronto. Dá uma secadinha, acabou. Tem um outro banho, você faz um banho de sal grosso, não esquecendo de pôr umas gotinhas de mel ou um pouquinho de açúcar, porque o sal grosso ele descarrega tudo. Então, é sempre bom pôr umas gotinhas de mel. Inclusive, as boas energias ele descarrega? Descarrega, sal grosso descarrega tudo. Tá. Então, é sempre bom pôr um pouquinho de mel ou um pouquinho de açúcar. Também normal, leva teu banhinho lá com você de sal grosso e com umas gotinhas de mel, com uma pitadinha de açúcar, toma seu banho normal, joga essa água do pescoço para baixo pedindo proteção. São banhos que a gente pode fazer, inclusive, nesse início de ano, sim, né, Andréia? Sim, pedindo uma proteção maior, sabe? Limpar a casa qualquer dia da semana. Qualquer dia da semana. Limpar a casa com anil, fazer uma água de anil, limpar os batentes da porta, já traz uma boa energização. Soprar canela em casa, dia 1º, traz uma boa energização. Lavar as chaves da casa com canela é sempre bom. Como que lava as chaves da casa com Eu canela? tenho no meu Instagram ensinando esse vídeo. Ah, então depois a gente vai falar também, mas você pode dar essa dica Com certeza, é só pegar a chave da casa, colocar na palma da mão, jogar um pouquinho de canela e esfregar. Senhor, canela em pó. Canela em pó. Que traga energias boas, que todas as energias ruins saiam, vai lavando. Que traga prosperidade, que traga fartura, que traga abundância. Enche água normal na pia, assim, na torneira e pronto. Então, quer dizer, lavei as chaves, passei um pouquinho de canela em pó e aí lavo novamente fazendo meus pedidos. Exatamente. Que lindo. Porque, afinal de contas, a casa da gente estando protegida, a gente também tá, Exatamente. Né? Então, tem várias coisas simples que as pessoas conseguem fazer e conseguem se proteger da inveja, do olho gordo, do mal-olhado. E isso se a pessoa não tiver uma demanda espiritual. Sim, claro. Daí, se tiver demanda espiritual, infelizmente... Porque, ó, o olho gordo, a inveja e o mal-olhado é o mal do mundo. Mas se você não tem problema nenhum espiritual, você faz um banho desse, faz uma oração mais fervorosa, pronto, você está protegido. Agora, se você tem uma demanda, infelizmente o olho gordo, a inveja e o mal-olhado, fortalece mais ainda essa demanda. E questões, André, que também são males do mundo na atualidade, como depressão e ansiedade, também são possíveis de combater com as limpezas espirituais? Cris, hoje, eu tenho até orgulho de falar isso, porque eu lutei muito para isso, sabe? E assim, hoje, doença espiritual tem CID. Hoje a medicina reconhece doença espiritual. Então é muito bonito isso, foi uma luta muito grande, principalmente dos espíritas, sabe? De ter o reconhecimento da doença espiritual. Você veja, eu fazia voluntariado num hospital, e para doentes mentais, um hospital psicológico. E assim, Cris, 80% das pessoas que estavam lá não tinham problemas psicológicos, e sim espirituais. Então, a depressão, não estou dizendo todos os casos. Claro, claro. Mas existem casos que têm a ver com a questão espiritual. Assim, 80 não, mas 70% dos casos de depressão, de toque, de síndrome do pânico, de transtorno de personalidade, de esquizofrenia, é de origem espiritual.
Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que também é bastante polêmico, que está no seu Instagram também. Inclusive, recentemente você recebeu uma pergunta sobre isso, porque a Andréia também no Instagram, a gente recebe perguntas. Eu acho que depois, claro, você Sim. vai dar o seu Instagram aqui. Para a gente poder falar um pouco mais também. Quem já quiser até anotar de antemão é andrealuz.ilumine, Isso, né? andrealuz.ilumine. No final, a gente também vai passar novamente aqui para você que quiser seguir a Andréia aí no Instagram. E o Doni, nosso técnico, já até colocou aqui no GC para você aí em casa também poder acompanhar. Quem está nos assistindo pelo celular, já anotar o Instagram da Andréia. Mas uma pergunta também que causou bastante polêmica recentemente no seu Instagram e que você explicou, na minha opinião, de uma forma bem bacana, que eu acho que vale a pena a gente repercutir aqui no nosso podcast, é a questão da magia negra, se existe ou não. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que morrem de medo, tem pessoas que não querem nem pensar nessa possibilidade. Como é que você, dentro dos seus estudos, ao longo dessa trajetória de quase 40 anos trabalhando com a espiritualidade, sendo sensitiva, como é que você explica essa questão da magia negra? Existe mesmo? Existe. Como se proteger? Infelizmente, Cris, existe. Infelizmente, existe e muito magia negra e voodoo. Então, assim, eu já vi casos muito sérios de pessoas serem destruídas, perderem tudo, perderem casamento, e pararem na sarjeta, cair no vício, acidentes, ficarem entrevados em cima de uma cama por conta de magias negras e de voodoo. E eu sempre fui muito contra isso, porque é muito triste uma pessoa ter o poder de mexer na vida do outro. Ah, mas por que pega? Se eu tenho Deus no coração, como vai pegar? Infelizmente pega. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos e somos falhos. O único perfeito morreu na cruz por nós. Uhum. Infelizmente, a gente é muito falho. Então, em algum momento na nossa vida, a gente vai abrir brecha para entrar esse tipo de coisa na nossa vida. Se a nossa energia não estiver ok, a gente tem muitas chances de pegar, é isso? Se você tiver uma demanda feita contra você, sim. Uhum. Sabe? Ah, mas eu tenho muita fé. Mas em algum momento você abaixa essa fé. A gente não vive 24 horas por dia na unção. O único vive, como eu disse, morreu na cruz por nós. Então, infelizmente, a magia negra existe. Eu fui conhecer um pouquinho de perto sobre essa situação. Porque hoje um dos 2 maiores polos de magia negra e voodoo no mundo, é Tahiti e Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Não é nem Porto Alegre, desculpa, Rio Grande do Sul. Nossa, Rio Grande do Sul, para mim, de verdade, se a gente fosse pensar num lugar do Brasil, seria, por exemplo, Bahia, que tem muito a ver com N questões, candomblé, umbanda, etc. É o que e todo tal, mundo né? pensa. E tá em Porto Alegre, então. Na verdade, Rio Grande do Sul são os maiores polos de magia negra do mundo. Tahiti e Rio Grande do Sul. Tahiti, por quê? Tem alguma explicação? Não tem nenhuma explicação, mas assim, Angola também já teve muito, Angola, Moçambique, hoje em dia é menos, Tá. mas Angola, África sempre teve muito isso, Angola e Moçambique. Uhum. Tanto que passei alguns anos atrás, eu fui conhecer de perto sobre magia negra. Eu queria saber o que era. Você fez uma vivência com porque- pessoas? Exatamente. Fui conhecer de perto. Tive em Moçambique, tive em Angola, tive no Tahiti, porque eu queria conhecer de perto. Como que era a magia negra? Por quê? Como que eu posso ajudar uma pessoa se eu não tenho conhecimento? Sim. E as pessoas te procuram muito para... Para limpezas espirituais, sim. E as pessoas que te procuram, Andréia, elas ficam sabendo que elas foram vítimas Com de certeza. um trabalho? Eu- Ou é porque elas querem desfazer um trabalho que elas mesmas fizeram? Qual que é o mais comum? Então, eu vou te dar dizer assim. Geralmente são pessoas que vêm até mim, que estão passando por dificuldades e que vêm descobrir o que é. O que está acontecendo. Vêm buscar uma orientação espiritual. Não estão se sentindo bem, por exemplo? Exatamente. E tem alguma coisa que está ruim, que não está bem, e a pessoa vem para ter uma orientação espiritual. E daí, através da consulta e da orientação espiritual, eu vou ver se aquela pessoa... Por que ela está passando por isso? Ah, é destino dela. Ó, é teu destino passar por isso. É para tua evolução. Aprende com isso e evolui. Não é. Tem uma demanda espiritual, tem uma magia negra, tem um voodoo. Deus sempre mostra o caminho.
Vai da gente aceitar ou não. Então, tem casos que a pessoa recebeu essa demanda. Mas tem caso que muitas vezes a pessoa atrai a demanda. E eu sempre falo, eu só ajudo quem merece minha ajuda. Quem fez mal para os outros e está pagando, eu não ajudo, não. Não, eu só ajudo realmente quem merece minha ajuda. Mas quem fez mal, em algum momento, muitas vezes, se tiver uma consciência de que fez mal e quiser desfazer, é possível? É possível, é possível. Porque, de repente, essa pessoa também evoluiu de alguma maneira ou percebeu que fez uma bobagem, Exatamente, ela pode procurar ajuda e pedir para que seja limpa o mal que ela fez contra o outro, Isso contra o terceiro. Também Já aconteceu. Já aconteceu casos. Principalmente a questão de amarração amorosa. Que é a coisa mais ridícula que existe na espiritualidade. Como que um ser se sente no direito de ir lá e amarrar a vida do outro? É uma coisa ilógica. E a gente vê oferecido em tudo quanto é canto. Aqui em São Paulo mesmo, você anda nos pontos, nos postos, que mais tem, traga o seu amor de volta, amarração amorosa. Tem muito aqui em São Paulo, quem não é de São Paulo, a gente observa muito esse tipo de publicidade, a gente pode dizer até, né, de pessoas oferecendo esse tipo de trabalho. E a internet divulga isso, você encontra facilmente, afastamento de rival, amarração amorosa, gente, isso é o cúmulo, isso é ridículo. Mas isso, de alguma maneira, para algumas pessoas funciona. Só que depois elas se arrependem, é isso? Funciona e funciona muito. Porque assim, infelizmente, pessoas que vão procurar esse tipo de coisa, elas vão estar abrindo portas para entidades de baixa energia. Então, a partir do momento que você faz uma amarração amorosa, você abriu portas para entidades de baixa energias agirem na tua vida. Ou seja, está agindo na vida do outro e na sua. E na sua. Né? Você está criando karmas. E muitas vezes, assim, sabe o que mais me deixa irritada, Cris? Porque eu sou muito procurada por pessoas que tiveram a vida afetada por causa disso. Sabe? E o que mais me deixa irritada é que muitas vezes você olha assim e fala, gente, mas você não precisava fazer a amarração, a pessoa era do seu destino. Tinha lá um atrapalho espiritual, era só fazer uma limpeza espiritual, ou era só você ter uma evolução, ou era dar uma orientação. Você não precisava fazer. Já estavam predestinados. Exatamente. E mesmo a pessoa, de alguma maneira, fez algo que não precisava. Que não precisava e que gerou karmas e que gera afastamento. Porque e o inverso, André? Porque também acredito que, às vezes, as pessoas acham que vão ser muito felizes ao lado de alguém que não é a pessoa ideal. E depois elas acabam ficando infelizes ao lado dessa pessoa. Exatamente. Isso também acontece? Muito, Cris. Porque olha só, o que acontece? Vou te dizer um caso que muito... Não é um... Eu acho que no ano passado, se eu não tive uns 30, de 30 para mais casos assim, eu vou estar te mentindo. Foram muitas procuras. Muitas procuras mesmo. No caso, assim, vou usar nomes... Hipotéticos aí, exemplos, nada claro. A ver, nada... Exemplo. O João, ele queria muito a Maria. Eles namoraram, terminaram. Aí ela se afastou e ele queria muito ela. Certo? Daí ele foi e fez uma amarração amorosa para Maria. Só que o que afastou a Maria do João foi porque tinha um atrapalho espiritual que era para ele não ser feliz com ninguém. E afastou a Maria dele por causa disso. E daí ele fez uma amarração amorosa. E a hora que ele fez essa amarração amorosa, fortaleceu mais ainda o trabalho que tinha para ele não ser feliz, que afastava ela, e afastou ela mais ainda. Então, ao invés... O trabalho não era para unir? Não entendi. Era para unir. Mas como ela tinha algo que era para não ser feliz ao lado de ninguém, e a felicidade deles estava no destino de um do outro, quando ele usou entidades de baixa energia para fazer um trabalho de magia negra, digamos assim, de amarração amorosa, para trazê-la de volta, o trabalho foi lá, em vez de trazê-la de volta, fortaleceu o mal que já tinha. E afastou a pessoa mais ainda. O tiro saiu pela culatra. Saiu pela culatra.
E aí, tem alguma solução para esse tipo de caso? Daí o João me procurou, que fez isso porque estava sofrendo, porque ele tinha afastado mais ainda a Maria, e ele estava sofrendo, estava com problemas de saúde seríssimos. Ele sentia dor nas pernas que ele não sabia explicar da onde, já tinha ido em todos os médicos. E ninguém descobriu o porquê da dor dele. Fez vários exames, teve no Sírio, teve no Einstein, e ninguém descobriu o que era a dor dele. Daí ele me procurou porque foi indicado por uma pessoa que eu já atendia. E eu abri a consulta dele e falei, você fez arte. Já apareceu? Já de cara, você fez arte. Dele, não fiz. Não, você fez arte. O que você fez? Conta aí. Ah, eu fiz uma amarração amorosa, assim e tal. Ah, ótimo. E aí? Ela voltou? Não. Por quê? Porque ela era do seu destino. Só que existia um trabalho feito no nome dele, que era para ele não ser feliz com ninguém. Então, afastou ela. E quando ele fez a amarração amorosa, afastou ela mais ainda, porque fortaleceu esse trabalho. Daí a gente fez toda uma limpeza espiritual no nome dele, toda uma purificação, toda uma limpeza espiritual. As dores na perna sumiram, desapareceram. E a última notícia que eu tive do João e da Maria, eles estavam aproveitando a férias fora do Brasil. Ou seja, nesse caso deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas acho que é bastante importante a gente entender que tudo isso é muito delicado. Bastante. E quando a gente está mexendo com energias, a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Não é assim. Você não pode simplesmente interferir na vida dos outros com trabalhos espirituais sem que a conta chegue. A conta vai chegar. Queria que você comentasse um pouco, Andréa, como é que você lida com a questão da lei do retorno? Porque isso que a gente está falando tem muito a ver com a lei do retorno, né? Uma energia que você manda para outra pessoa, volta para você, ou que você vibra também para os outros. Como é que você pode nos contar como é que a gente deve lidar com essa questão da lei do retorno? Você sabe que eu sempre comento e eu falo para as pessoas próximas. Eu acho assim, que você nunca deve fazer para os outros o que você não quer que façam para você, né? É uma das primeiras coisas. Outra coisa muito importante que eu acho, assim, é a questão de que você tem que entender que se você fizer o bem, você vai receber o bem. Abençoe e eu te abençoarei. Uhum. E que muitas vezes, se você fizer o mal vai voltar não para você, mas para quem você mais ama. Então, procure deixar só bênçãos. Ah, mas eu não posso fazer o bem, só o bem, só o bem. Ótimo, mas também não faço mal. Se você não fizer o mal, já está ajudando demais a você e a todos, né? Exatamente. Legal, que bacana, né? Eu acredito que também é importante enfatizar aqui o quanto você tem que estar preparada para lidar com essas situações delicadas que aparecem e tantas demandas, né, hoje em dia. Muitas demandas. Infelizmente, a internet virou eu falo que é uma cidade sem lei, né? Virou uma coisa muito, muito, muito ruim. Você veja, não muito tempo atrás, eu fui procurada por um casal que literalmente a filha deles estava definhando. Era uma menina de 20 anos. Fantástica. Que estava pesando 30 quilos. Uma menina de 1,70 m. Ela estava definhando. Uhum. E ninguém sabia o porquê. Já tinha ido em todos os médicos, tudo. E ninguém descobriu o porquê que aquela menina estava definhando. E eu falei, traz ela pra mim, vamos ver o que tá acontecendo. A hora que eu olhei, eu falei, o que você aprontou, amiga? Ela, não, nada. A moça. Uhum. Não, nada. Não, você fez alguma coisa. Não, nada. Você tem certeza que você não brincou com nada de espiritualidade? Você tem certeza? Ah, eu fui com meus amigos fazer... ela nem sabia falar o nome. Você veja como é que é as coisas. Ela nem sabia falar. Ela falou, você sabe
aquela tábua que tem o sim e o não, que tem aquela coisa e tal. Ah, sei, vocês foram brincar com os espíritos, fomos. E você foi brincar onde? Ah, então, a gente marcava toda quinta-feira, depois da escola, a gente ia no cemitério e fazia isso e coisa e tal. Com quem que vocês aprenderam a fazer isso? Ah, na internet, era um jogo e coisa e tal. Resumindo, essa menina tinha atraído para ela um espírito obsessor. De graça. Numa brincadeira que... de mau gosto, vamos dizer assim, né? De graça ela atraiu um espírito obsessor para ela. E foi o pior espírito obsessor para tirar. Por quê? Porque não era mandado. Então você não podia chegar para ele e falar assim, o que fizeram para você estar aqui? Nada. Ele estava ali porque ela foi e praticamente ele falava, não, foi ela que abriu a porta para mim. E sugando as energias dela. Sugando as energias. Foi o maior trabalho encaminhar esse espírito obsessor. Foram 3 meses de limpeza espiritual, de purificação, para poder encaminhar esse espírito obsessor. André, nesse caso, ela atraiu esse espírito obsessor no cemitério. Mas é possível atrair espíritos obsessores em qualquer parte? Em qualquer parte. Em qualquer parte. Aonde nós vivemos hoje, o que mais tem é espíritos obsessores, espíritos vagando, espíritos desencarnados que não aceitaram a morte, pessoas viciadas que desencarnaram e que procuram no encarnado alimento em qualquer lugar. E é possível se proteger disso? Com certeza. Com certeza. Eu sempre brinco que a gente não pode ser hipócrita. Porque assim, você vai no bar ele tem muitos espíritos obsessores. Tem muitos espíritos obsessores. Porque tem espíritos viciados em bebida, viciados em fumo, que se afastaram, que desencarnaram e que vão ali procurar alimento. Ótimo. Então, você pode ir num bar normalmente, você pode frequentar normalmente, mas você tem que estar numa boa energia, você tem que estar numa boa... com a tua espiritualidade em dia, sem brecha. Assim, você não vai atrair nada de ruim. Mesmo frequentando lugares que possam ter esses espíritos obsessores. Exatamente. E às vezes até mesmo uma padaria, um supermercado, vai estar também, vai ter. É o que mais tem. Na natureza também. Exatamente, né? É o que mais tem. Uhum. Bom, fazendo uma alusão aqui a algumas perguntas que são um pouco mais... curiosas, eu diria, até um pouco engraçadas, que são feitas para você na internet. Por exemplo, tem uma que eu acho bem interessante. Casa bagunçada atrai más energias? Muitas. Porque casa bagunçada pode acontecer com qualquer um, né? Eu voltei de viagem recentemente, nesse início de ano da praia, e a roupa fica bagunçada, a casa tá bagunçada, é mala. Cris, as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, né? Uhum. E eu, quando eu vou na casa delas, elas sofrem comigo. Porque, assim... Escondem Escondem, porque assim, uma das minhas maiores brigas é louça na pia. Louça suja na pia. Mas não é só por uma questão de estética, é por uma questão espiritual. Não é bom uma casa suja, uma casa bagunçada, uma casa desorganizada, guarda-roupa desorganizado. Não é bom, porque atrai energias negativas. Atrai. Tem espíritos ruins, de baixas energias, que eles vêm por conta dessa bagunça, dessa desordem. Então, quer dizer, não apenas a gente estando em desordem, mas se a nossa casa, o ambiente em que a gente vive, às vezes até o local de trabalho, também estiver bagunçado, isso também pode atrair más energias. Com certeza. Uma das coisas principais que eu sempre falo, gente, levantou da cama, arruma a cama. Cama desarrumada atrai energia ruim. Casa desarrumada atrai energia ruim. Outra coisa que é muito importante. Porque você tem coisa lá guardada de 20 anos atrás. Pra quê? Você não usa, joga fora. Não serve mais, ou você não gosta mais de usar, etc. Doa! Abre porta pro novo. Com certeza vai vir energia nova. É renovação. Perfeito. Essa renovação é importante nas nossas vidas, muito, né? Muito importante. Mas respondendo a tua pergunta, sim. Casa bagunçada, casa desorganizada, atrai energia negativa. Ou seja, gente, vamos tentar organizar melhor as coisas nesse início de 2025, né? Aliás, não só roupas e louças, mas às vezes até livros, objetos, tudo, não de modo geral. Não importa. É coisas assim que você... Olha, uma das piores coisas que você tem em casa seria coisas quebradas. Também não é legal guardar nada quebrado. Não quebrado. é nada quebrado. Quebrou, joga fora.
Ou manda arrumar ou joga fora. Ou doa, faz alguma coisa. Mas não tem em casa louça lascada. Sabe? Ai, mas só tá com um lascadinho aqui. Não tem lascadinho, joga fora. Sabe? Louça lascada, livros desorganizados, não importa. Eu sempre brinco, não adianta você abrir a gaveta e jogar a bagunça tudo ali dentro. Escondidinho. Não adianta. Tem que ter uma casa, no mínimo... Eu não digo que você tem que ser a perfeição da limpeza, mas pelo menos uma casa habitável, uma casa organizada. E você vai ver que a energia que essa casa emana vai te fortalecer. Uma casa bem organizadinha, bem limpinha e tudo mais, atrai energia boa e fortalece você. Em relação à nossa forma de se vestir, a nossa alimentação, a algumas questões assim que também envolvem o nosso dia a dia. A espiritualidade prevê alguma coisa para que a gente também possa, de alguma maneira, usar esses outros artifícios para estar bem com a gente mesmo? Olha, essa questão assim de vestir, eu acho que assim, a pessoa tem que se vestir aquilo que ela se sinta bem. Ela estando bem, ela vai estar atraindo energia boa. Mesmo com todas as cores? Com todas as cores. Certo? Não importa. Ah, porque branco atrai paz, porque... Não, esquece. O que atrai paz é você tá bem espiritualmente, é você tá em paz com você mesmo. Ah, amor, mas muitas vezes você tá com o caminho trancado pro amor. Você tem que dar uma limpada no seu caminho espiritual, não é a cor da roupa que vai influenciar em você achar um amor ou não, sabe? Então, isso não tem nada a ver. Você tem que vestir aquilo que você gosta e aquilo que faz você se sentir bem. Legal. Gente, também tem uma outra questão que eu acho que é bem interessante, que está nas redes sociais da Andréia, que é o Café com Andréia Luz. A Andréia simplesmente convida quem está assistindo a tomar um café, depois quem checar aí as redes sociais dela e a acompanhar vai ver. Eu acho bem interessante. Como é que você teve a ideia de propor um café para quem te acompanha nas redes sociais e explicar alguma coisa, contar uma curiosidade, dar uma orientação espiritual? Cris, porque assim, ó, muitas vezes eu notei que eu falava, olha, dava uma explicação espiritual e que muitas vezes meu vídeo, ele tinha muita visualização, mas era muito rápido. Daí eu falei, gente, não tem coisa mais gostosa do que você sentar com um amigo e tomar um café, né? Não tem. Eu acho assim que é uma coisa muito boa. É uma coisa muito gostosa você sentar, atrair uma energia boa. Você falou, vem cá, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos bater papo. E daí eu falei, e por que não isso? E foi aonde eu tive a ideia, porque eu quero tratar as pessoas do outro lado exatamente assim, um amigo. Eu quero dar abertura para que a pessoa me procure de uma forma amiga, que ela possa vir tomar um café comigo e contar para mim o que está acontecendo. E eu posso ajudar. Que legal. Das dúvidas todas que você recebe no seu dia a dia, né? Aqui no Instagram, como eu disse, tem muitas perguntas que as pessoas fazem para a Andréia e tal. Aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, vou contar para vocês algumas que aparecem aqui no Instagram da Andréia, tá? Deixa eu até abrir aqui novamente. Então, olha, por exemplo, essa questão da casa bagunçada que eu falei para vocês. Por que não é aconselhável assistir filme de terror? Se depressão pode ser espiritual? Se é verdade que casa bagunçada, como eu disse, atrai más energias. Então, tem muitas perguntas que são feitas para a Andréia. Queria saber se tem alguma que você considera a mais curiosa que já foi feita até hoje, ou então uma que tenha sido difícil de responder. Olha, eu recebi uma esses dias que eu fiquei bem reticente em responder, mas eu acabei respondendo porque eu achei que seria uma falta de consideração com a pessoa que mandou, né? Mas era perguntando sobre a estátua de Lúcifer que ergueram no Rio Grande do Sul. Que abriram um templo para Lúcifer e a estátua. É recente essa estátua? Recente agora. E eu respondi de uma forma que eu acho assim, que a gente não posso julgar ninguém, né? Cada um tem sua religião e devo respeitar a religião de todo mundo, né? Se existe uma religião que adora o satânico, não vem a mim
julgar essa pessoa, né? E essa foi uma das perguntas mais complicadas que eu recebi, tá no meu Instagram também. E a mais corriqueira que eu sempre recebo, quase sempre, isso é quase sempre eu recebo, é a questão de amarração amorosa. Se realmente funciona, se realmente fazer trabalho para alguém dá certo, esse tipo de coisa. E, por exemplo, a gente está falando aqui de pessoas que querem obrigatoriamente estarem amarradas a alguém. Mas que a gente já explicou aqui que isso não funciona, que só atrai energias negativas, etc e tal. Mas, por exemplo, se a pessoa quiser uma dica para o amor. Olha, Andréa, queria muito, sei lá, esse ano atrair um amor para minha vida. Ótimo. Como é que você, por exemplo, orientaria essa pessoa para que ela possa atrair alguém compatível para ela do ponto de vista do bem, né? Exatamente. De boas energias. O passo principal seria, primeiro, ela saber o porquê que ela não atraiu o amor ainda. Se tá quando que tá esse amor no caminho dela? Quando que é? Se tá no destino dela? Se tem algum atrapalho espiritual que está impedindo esse amor de chegar? Se realmente ela vai ser feliz ao lado de alguém ou se tem algum atrapalho espiritual. Ótimo. Esse seria o primeiro passo, fazer uma consulta para isso. E depois disso, mas está muito difícil, realmente, está muito concorrido hoje em dia, né, achar um amor. Mas daí, até no meu Instagram mesmo eu ensino várias simpatias, facinhas de fazer e que ajuda a trazer o amor para perto, atrair um amor. Tem alguma rapidinha para o nosso público aqui, sim, que você lembra de cabeça? Deixa eu pensar. Tem uma bem rapidinha, assim, que eu lembro de cabeça, que tá até no meu Instagram, que é escrever o nome... Não, essa é pra quem já tem um amor, desculpa. Mas pra trazer o amor rapidamente, tem alguns banhos. Fazer banho com rosas é muito bom. Muito bom você fazer um banho... Pétalas de rosa. Pétalas de rosa, cor de rosa. Certo? Compra um saquinho de pétalas cor de rosa e faz lá, coloca lá uns 3 litros de água, coloca pétalas de rosa, cor de rosa, coloca umas gotinhas de mel para adoçar bem, para trazer um amor, coloca umas gotas do seu perfume preferido, coloca umas folhinhas de louro, umas folhinhas de arruda, uns cravinhos da Índia e faz um banho caprichado e joga para atrair o amor. Qualquer dia da semana também. Qualquer dia da semana. E para quem já tem um amor? Porque eu acho que o pessoal, você citou, essa é para quem já tem um amor. Quem já tem um amor, o que pode fazer para que esse amor se fortaleça? Então, essa eu me lembrei na hora. Tá no meu Instagram também. É escrever o nome da pessoa, o seu nome, o nome da pessoa e colocar dentro de um potinho de fermento. Fermentos de bolo. Colocar dentro de um potinho de fermento de bolo para que para que fortaleça, para que cresça o amor. Aí, no caso, o nome, por exemplo, do casal, não precisa ser um em cima do outro. Só escrever no papelzinho branco e colocar dentro de um potinho de fermento. E funciona? Funciona. Uau! E para prosperidade? Prosperidade, saúde, tem alguma dica também que você poderia dar? Prosperidade tem várias. Uma que eu gosto bastante é a questão da canela, soprar canela, lavar a chave da casa com canela. Sim. Soprar canela na casa dia 1º. Todo dia 1º do mês. Todo dia 1º do mês, entrar dentro da casa soprando canela é muito bom. Coloca a canela em pó na palma da mão e abre a porta da frente e assopra pedindo abundância, prosperidade, fartura. Eu gosto bastante. Fazer banhos que tenha louro, que tenha espada de São Jorge, que tenha folha de louro, espada de São Jorge, canela, rama de canela. É muito bom para atrair prosperidade. Me lembrei agora, Andréa, que uma das atrizes que tem mais popularidade aí na internet é a atriz Giovanna Antonelli, da TV Globo e tal, e ela sempre ensina no dia 1º de todo mês soprar canela. Exatamente. Muitos artistas hoje também estão ligados à questão da espiritualidade, divulgam o que fazem na internet e tal. E você me contou nos bastidores que já atendeu muita gente famosa. Sim. Os famosos querem mais o quê? Dinheiro, amor, prosperidade ou fama? Paz. Os famosos mesmo, não as subcelebridades. Não, muitos famosos, eles procuram principalmente a questão de depois de terem, digamos assim, pessoas, boa parte que me procuraram, elas queriam
ter harmonia, queriam ter paz com elas mesmas. E tinha coisas acontecendo que não permitiam ter paz. Então, a maioria eles procuram atrás de paz, atrás de harmonia, sabe? Se eu te falar assim, difícil, interessante isso, né? Mas eles não procuram atrás de prosperidade. Que já estão consolidados. Exatamente. E também não procuram atrás de poder. Sério mesmo, a maioria procurou atrás de paz, de harmonia. E políticos, você já atendeu? Que políticos gostam de poder. Político eu já atendi, mas nenhum assim... Mas sabe assim, tipo, prefeito do interior, eu já entendi alguns. Vários, por sinal, prefeitos. Vereador, esse tipo de coisa. Entendi. Mas eles também buscam, muitas vezes, um trabalho para poder crescer na política, por exemplo. Bastante. Procuram um trabalho. E tem gente muito boa. Que lida com política, sabe? Que muitas vezes essas pessoas boas acabam sendo prejudicadas. Porque o meio que mais tem demandas espirituais é o meio político. Um fazendo para o outro. Exatamente. Demandas e trabalhos, etc. Exatamente. Gente, na época aí da presidência e da eleição para a presidência, quantos trabalhos a gente viu, quanta coisa horrorosa a gente viu que foi feito. As pessoas perdem tempo para isso. Queria até comentar uma coisa, Andréa, com você e com o nosso público, desse cuidado que as pessoas, de modo geral, têm que ter na hora de buscar uma orientação espiritual. Porque, como você disse, temos o bem, mas também temos o mal. Exatamente. Quando buscar um profissional, quem estiver nos assistindo Brasil afora, que cuidados essa pessoa tem que ter? Avaliá-lo, perguntar se tem alguém que já fez algum trabalho espiritual, alguma limpeza, entender um pouco mais essa pessoa. Eu acho que principalmente a questão daquela coisa assim de santo. Uhum. De ver se o santo bateu, sabe? E da pessoa ser muito sincera. Eu sempre falo para as pessoas que eu consulto, a primeira coisa que eu pergunto: posso falar tudo que aparecer? Posso falar tudo? Uhum. A pessoa muitas vezes fala: eu não quero saber sobre morte e tal. Isso eu nunca falo também. A morte a Deus pertence. Por que eu pergunto isso, Cris? Porque eu sou muito sincera. E às vezes a pessoa pode não gostar de alguma informação, Eu não falo aquilo que a pessoa quer escutar, eu falo a verdade. Uhum. Porque, amiga, eu prefiro que você caia da cadeira do que você cair do 15º andar. Se você cair da cadeira, o máximo você vai se machucar um pouquinho. Se você cair do 15º, você vai se estrupiar. Então, o que acontece? Já pensou que triste? Olha só, a pessoa vai lá e procura uma ajuda espiritual. Isso eu tenho visto muito. Veio procurar porque quer um amor. Não, fique tranquilo. Daqui 15 dias você vai estar com esse amor. Essa pessoa não vai criar uma expectativa? Claro. Quando der 15 dias e esse amor não vir, essa pessoa, a decepção dela não vai ser enorme? Ela vai até deixar de acreditar em quem ela consultou, né? Não só em quem ela consultou, mas mexe com a fé da pessoa. Na vida, né? Na vida da pessoa. E daí essa decepção não vai voltar como karma pro consulente, para quem fez a consulta? Vai voltar como karma para quem fez a consulta. Então, eu prefiro sempre dizer a verdade, por mais que doa. Porque eu não quero karma na minha vida. E os karmas existem, né? Muito. Existe demais. E eles podem ser resolvidos ou a gente vai carregando vai evoluindo karmas de uma encarnação para outra? Tem coisas que a gente pode evoluir com certeza. Com certeza. Olha, tem um caso que eu até comentei com você antes, assim, ó. De um casal que eu adoro. Até o depoimento dele está no meu Instagram. Eles estavam tentando engravidar há mais de 10 anos. Fizeram várias inseminações artificiais e não dava certo. Só que toda vez que eu abria no nome da menina, da moça, eu olhava, eu via: criatura, mas tem 2 almas esperando para reencarnar através de você. Você tem dívida com essas 2 almas. Elas têm que vir, tem que reencarnar através de você. Você assumiu o compromisso que você ia dar vida para essas pessoas. Então tem alguma coisa errada. E depois de alguma limpeza espiritual, a gente descobriu. Olha como é que é importante a questão de geração, de maldição hereditária. Existe muito isso de maldição hereditária. A avó dessa pessoa, tinha feito um aborto. Uau! E o espírito abortivo estava grudado no perispírito dela. Porque voltou para a geração. Maldição hereditária. É muito forte essa questão de maldição hereditária.
E esse espírito abortivo que estava grudado no perispírito dela não permitia ela engravidar. Daí a gente fez toda uma limpeza espiritual, encaminhamos esse espírito e ela ficou perfeita. Passado 2 meses ela engravidou de gêmeos. As 2 almas veio. Que lindo. Hoje as crianças já estão com 5, 6 anos. Então, assim, essa questão de maldição hereditária é muito pesada, certo? Então, você veja como existe a questão do karma. Ah, mas e se ela não tivesse conseguido engravidar? Ela viria na outra encarnação com a mesma missão que era da vida para aquelas 2 almas. Que linda essa história, né, gente? Que bacana. Andréia, você se especializa muito, né? Tem uma formação, tem muitas premiações, muitos certificados. Queria que você contasse também sobre esses projetos para 2025 para começar a dar palestras de orientação espiritual. Eu estou com um projeto muito grande. Quero um projeto principalmente de um programa. Quero ter um programa semanal, coisa que eu já tinha no passado. Sobre orientação espiritual, eu já tinha. Mas daí veio pandemia, veio um monte de coisa, eu tive que parar. Então, esse ano eu quero voltar com o meu programa de orientação espiritual, semanal. Estou decidindo ainda se vai ser rádio. Com certeza eu vou vir para o rádio ou para TV a cabo, YouTube, alguma coisa assim. Mas a parte de palestras eu estou muito forte. Porque eu quero começar a levar entendimento da espiritualidade. Entendimento. Que as pessoas muitas vezes olham a espiritualidade e vê assim, a espiritualidade é fazer previsão. Fulana fez a previsão que ciclano ia morrer, que o avião ia cair, que não sei o que ia acontecer. Gente, isso não é espiritualidade. Isso é banalização da espiritualidade. A espiritualidade é você ter uma vida plena. A pessoa entender que a espiritualidade reflete por demais no seu dia a dia. Que muitas vezes a pessoa está passando por tropeços, por dificuldades espirituais, por pedras de tropeço, por doenças espirituais que está atrapalhando completamente a vida dela, por doenças que estão atrapalhando a vida dela, e é de cunho espiritual. É entender que Deus mostra o caminho, vai da gente aceitar ou não. Que Deus é perfeito e Ele jamais vai desejar para um filho dele dor e sofrimento. E que muitas vezes essa dor, esse sofrimento, essas pedras de tropeço são de origem espiritual. E que se ela estiver bem espiritualmente, ela vai ter uma vida plena. Inclusive feridas emocionais que muitas pessoas carregam também, né, Andréia? Muitas. Hoje a gente tem várias técnicas para curar essas feridas e tudo isso, para fazer com que as pessoas se libertem realmente. O meu lema é: ilumine seus caminhos e procure a paz espiritual. Que lindo, que lindo. Queria pedir para você deixar os seus contatos aqui para quem quiser se consultar com você. Com certeza. Conhecer mais teu trabalho. Com certeza. Eu tenho um Instagram, que é andrealuz. Minha arroba é andrealuz.ilumine. Isso, tá aqui na tela, @andrealuz.ilumine. Ilumine. Tem um Facebook também, que é a página Andréia Luz, que todo mundo pergunta, Luz é meu sobrenome mesmo, tá? Não é nome fantasia, não. É meu sobrenome mesmo. Tanto que eu tenho até o Instagram verificado, porque é meu sobrenome. E meu contato, através do telefone 41 99656 5345. Que lindo. Mais algum recadinho especial para 2025 e para quem está nos assistindo? Olha, Cris, eu peço para que as pessoas tentem ter uma comunhão maior. Tentem ter uma comunicação maior. Clamem mais por proteção. Clamem mais pedindo iluminação dos caminhos. Clamem mais. Tenham menos ódio no coração. Menos ódio no coração. É o que eu mais peço. Fazer o bem para atrair o bem também. Exatamente, ver o bem sem ver a quem. Sabe? Muitas vezes é uma coisa tão simplesinha. Uma corrente do bem é tão fácil de fazer. E é uma coisa tão simplesinha, muitas vezes. Um copo d'água que você dá para o próximo. Sabe? Um abraço que você deve. Tem gente que muitas vezes não precisa de nada, só de um abraço.
De uma escuta. Exatamente. Né? Sabe? É tentar tirar um pouco do ódio do coração. Tentar trazer um pouco mais de amor, de Deus, de paz. E procurar sempre evoluir. Porque a vida é uma evolução. E ninguém salva ninguém. A sua salvação é individual. Que lindo. Bom, gente, eu agradeço demais, né, Andréia, pela tua história, por compartilhar tantos conhecimentos com a gente. Foi demais, adorei. Foi um prazer estar aqui, minha amiga. Foi um prazer. Adorei. Feliz 2025. Para você mais também. Sucesso para você. E obrigada pela tua participação aqui com a gente no Mundial Podcast. Foi um prazer estar aqui. Que bom. Gente, então todo mundo convidado aí para seguir a Andréia Luz nas redes. E eu, Cristiane Alcalá, em nome de toda a equipe aqui da Vibe Mundial, agradeço a sua participação, também a sua audiência aqui no Mundial Podcast. E a gente volta aí num próximo episódio com muito mais. Até lá!